Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação aqui nesse nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia. Primeiramente, nesse domingo, que é o segundo do Advento, eu quero agradecer a você que ao longo desta semana que passou se inscreveu neste canal, tá bem? Agora eu vou dar também uma responsabilidade para você. Você que se inscreveu, quem foi que te trouxe para cá? Agradece a essa pessoa em meu lugar. E eu te digo uma coisa, faz como aquela pessoa que te incentivou a entrar nesse canal. Convida mais alguém, traz mais alguém. Você tem durante essa semana para trazer mais alguém para esse nosso canal. Agora, é a beleza que nós estamos vivendo, o tempo do Advento. O Advento é uma palavra que significa chegada, né? Vinda. Então, esse tempo nós o vivemos em duas dimensões. A primeira, que equivale ao primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro, significa a gente se preparar para comemorar o Natal de Cristo, porém com um olhar voltado para o futuro, para essa verdade não do que aconteceu, mas do que acontecerá. Na psicologia se fala muito que a gente às vezes é condicionado pelo nosso passado. Nós cristãos dizemos que somos também condicionados pelo nosso futuro. Jesus é aquele que virá. E essa sua vinda no futuro funciona de um modo tal que agora, no presente, a gente acolha o seu chamado e o seu pedido para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de comportamento. Nós estamos vivendo pensando nesse primeiro aspecto do tempo do Advento, que é um tempo que nos aponta para o futuro, nos aponta para a vinda de Jesus que vem, que a gente vive não apenas do passado, que a gente vive também do futuro, ou seja, a gente vive da grande esperança da vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Uma voz fez-se ouvir lá no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Na alegria do céu assim tão perto, entoou toda a terra este clamor: vem, Senhor, não tardes mais, és o anseio das nações, vem curar os nossos ais e expulsar as opressões. Assim clamavam sempre os primeiros cristãos: vem, Senhor. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, encerra exatamente com esse grito: vinde, Senhor, Maranatá. A nossa certeza é essa, é que o Senhor virá. Mas na medida em que nos preparamos para acolhê-lo nesta segunda vinda, nós vamos vivendo o nosso presente na certeza de que ele vem também a cada instante, a cada momento. A primeira leitura que a liturgia nos apresenta no dia de hoje é uma leitura do livro do profeta Isaías. Deus diz ao seu povo: consolai o meu povo, consolai, falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Gritai, grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Uma voz que grita no deserto. Assim nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, Marcos também nos falando, lembrando a figura e a pessoa de João Batista. A palavra deserto, na língua de Jesus, na língua da Bíblia, o hebraico, a palavra deserto, ela tem um significado tão interessante. É uma palavra que se diz midbar. Bar significa a palavra. Midbar, para falar de deserto, significa que o deserto é o lugar de onde provém, de onde tem origem uma palavra.
Me lembro que uma certa experiência que nós fizemos no deserto da Jordânia, celebrando a Santa Missa, junto com uma tribo de beduínos. As barracas deles estavam no lugar, no deserto, e que tinham umas rochas assim por perto, e quando a gente dava um grito, esse eco entrava pelo deserto adentro. E a gente sente então que a voz se prolongava no deserto. Pois bem, a Bíblia entende esse deserto como esse lugar de onde uma palavra provém. Então, o convite desta semana é o convite a gente entrar nesse lugar mais profundo da gente e deixar que de lá venha essa palavra que se fez carne no ventre de Maria, essa palavra que é atualizada em cada celebração da liturgia, essa palavra que se avizinha de mim e de você. O evangelho que hoje a liturgia nos propõe, o evangelho segundo Marcos. Marcos será o evangelista que nos acompanhará durante esse ano. E é uma coisa muito interessante porque Marcos é o primeiro que vai usar a palavra evangelho, euangelion, boa notícia. Mas não foi Marcos que inventou essa palavra. Essa palavra era conhecida já no passado. Por exemplo, dois contextos nos quais essa palavra era utilizada. A primeira era quando o arauto chegava numa cidade para dar ao povo a notícia de que os seus soldados tinham ganhado na batalha. Evangelho significava dizer vitória, ganhamos a batalha. De que vitória se trata no Evangelho de Marcos? Seguramente a vitória de Jesus sobre a morte, a sua vitória, a vitória da ressurreição. A palavra significa dizer que a morte não tem o último suspiro sobre a existência humana, o verdadeiro suspiro sobre a existência humana tem a vida. Tem a ressurreição. Essa é a boa notícia que Marcos quer dar, que a cruz tem um discurso vencedor. Muito interessante. Marcos usa essa palavra. A outra coisa é que, no qual contexto se usa a palavra evangelho, é quando nascia o filho do herdeiro do trono, o filho do rei, o filho da rainha nascia, então se dava isso como uma boa notícia, porque dizia que o trono tem sucessor. Marcos começa o seu evangelho dizendo início. Já é uma palavra que lembra muitas raízes bíblicas, porque se diz arché em grego. Arché significa origem, princípio. Então aqui está a origem, está o princípio da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os que conversam e sabem a língua grega dizem que esse aqui é um chamado genitivo subjetivo, ou seja, é para dizer que a boa notícia é Jesus mesmo, a sua pessoa é a boa notícia, a sua presença é a boa notícia. Jesus é uma notícia boa para nós. Por quê? Porque ele, sendo Filho de Deus, nos dá também o dom e a graça de nos tornarmos seus filhos e suas filhas. Aí Marcos faz uma lembrança, lembrando, está escrito no livro do profeta Isaías: eis o que o meu mensageiro vai à tua frente para preparar o teu caminho. Na verdade, isso não diz o profeta Isaías. Marcos tomou uma anotação aqui, misturou os textos. Quem disse isso é Deus no livro do Êxodo. Está nos dizendo que o Evangelho é nos tirar da casa da escravidão, é Deus nos guiando, tirando da escravidão. Depois vem uma outra palavra, manda o mensageiro à tua frente para preparar o caminho. Essa é uma palavra que também não está em Isaías, mas está no livro de Malaquias. Então, é aquele que ajuda a preparar esse caminho do Senhor. Aí depois vem o texto, que é justamente de Isaías, que nos fala de preparar o caminho do Senhor, de endireitar as suas estradas. Essa é a voz que grita no deserto, porque lá no deserto, no Êxodo, Deus vai guiando o seu povo. Assim como hoje também Deus quer guiar você, Deus quer guiar a mim, através da palavra do seu bem-amado Filho. E Marcos vai apresentar João Batista como essa voz que está no deserto e que grita, vai apresentar João Batista batizando e chamando o povo para a conversão. Com isso aqui, a liturgia nos está dizendo, nos está ensinando. Não podemos celebrar o Natal de Jesus sem voltar à origem da nossa fé, sem voltar à origem que é o batismo, onde a cruz de Cristo tem a vitória sobre a morte e sobre o pecado na tua e na minha vida.
Celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, é também voltar ao nosso nascimento na nossa própria fé, a nossa comunhão como povo que se deixa guiar por Deus no deserto da nossa vida. Quero desejar para você um domingo realmente abençoado, um domingo no qual a gente entre na posse do dom do nosso batismo, que nos faz filhas e filhos de Deus. Que esse Deus derrame sobre nós a sua bênção, esse Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém.